É a minha intenção, esta manhã, falar-vos sobre o seguinte tema: corrigir trajetórias. A mensagem que eu vou dar é uma mensagem transversal. É uma mensagem transversal a crentes e transversal a descrentes. Na minha audiência que eu tenho aqui esta manhã, só Deus sabe que tipo de audiência eu aqui tenho. Eu não sei se todos vocês que estão aqui já creram no Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador, verdadeiramente, e portanto são verdadeiros crentes. E quando eu digo isto, quero dizer que no inferno há crentes. Eu até direi que há mais crentes no inferno do que no céu. No inferno não há incrédulos. E eu lamento que alguns na terra estejam piores do que os que estão no inferno. Eu quando digo que ser crentes a sério é, utilizando a linguagem que há dias ouvimos aí numa ilustração, é vermos alguém a estar a atravessar numa corda sobre um abismo, fazendo ali malabarismos impressionantes, e nós ficarmos impressionados com a sua capacidade, e depois essa pessoa lá em cima dizer assim: quem é que acredita que eu levo o indivíduo às costas até ao lado de lá? E toda a gente perante o seu desempenho diria: pá, claro que acredito. Depois de eu ter visto tudo o que tu fazes em cima da corda, como eu não consigo fazer aqui em cima da terra, em terra firme, eu acredito. E ele a seguir assim: então, primeiro que venha cá para cima. E não vais. Afinal, crês, mas não crês. E estamos cheios de pessoas assim que dizem que creem, mas não creem. Estão a ver? E portanto eu disse, uma fé verdadeira. E eu estou preocupado. E eu vou falar, que Deus me ajude. Eu até pedi ao José para dar mais tempo. Mas depois havia a música e a Dora já estava ali para tocar. E eu disse assim: não, a Dora tem que tocar, que ela veio para ali para tocar. E eu vou procurar ser sucinto, eu vou procurar ser o mais sucinto, não sei se vou conseguir. Mas a minha mensagem é uma mensagem transversal que vai tocar em pessoas que estão aqui eventualmente, que ainda não são verdadeiramente crentes, e vai tocar em pessoas que estão aqui e que são verdadeiramente crentes. E portanto, à medida que eu for falando, vocês só têm que fazer como no supermercado. Isto é para mim, isto é para mim, isto não é, mas isto é. Apliquem, por favor, à vossa necessidade, apliquem, por favor, à vossa realidade. Porque, como eu digo, à medida que eu for falando, vocês vão se apercebendo do que é aquilo que eu vou dizendo. O tema, repito, é corrigir trajetórias. Como corrigir os teus erros? Como recuperar deles? Como restaurar o que está danificado? Como recuperar? Como consertar? Como melhorar? Corrigir trajetórias. Eu gostava de começar, já comecei, mas vou retomar o pensamento de há pouco. Estou preocupado com quem não é crente verdadeiramente. Alguns de vocês sabem que eu aqui há pouco tempo atrás, ali no Martim Muniz, na zona do Martim Muniz, em Lisboa, eu perdi a minha carteira. E até escrevi depois um artigo sobre isso, como alguns de vocês devem ter notado. A minha reação imediata, quando eu dei pela falta da carteira, quando eu me apercebi que perdi a carteira, a minha reação imediata, eu ia com dois colegas lá da Marinha, uma senhora e um cavalheiro, que iam comigo. A minha reação imediata foi eu dizer-lhes assim: perdi a carteira. E arranquei logo, nem olhei para eles, para trás, à procura da minha carteira. A minha reação imediata foi logo procurar o que estava perdido. Esta foi a reação imediata de Deus quando Adão se perdeu no Jardim do Éden. Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? A preocupação de Deus é procurar o que está perdido. Jesus veio a este mundo e muita gente não sabe. Agora comemora-se o Natal e muita gente não sabe o que é que ele veio cá fazer. Ele próprio disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido. Eu vim buscar, eu estou à procura do que está perdido. Esta é a grande mensagem do Natal da parte do Nosso Senhor. Há um velho ditado que diz que o perdido
uma vez perdido, quanto mais avança, mais perdido se vê. E esta é a minha preocupação com alguns de vocês, que ouvem a palavra de Deus talvez aqui uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, eu não sei quantas vezes, centenas ou milhares de vezes, e se calhar ainda não estão salvos. E o meu receio é que quanto mais avanças, perdido como estás, mais perdido te encontras. E eu temo por isso, portanto, urge. Por isso é que a Bíblia diz, hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. Agora, não diz amanhã, não diz daqui a um bocado, não diz daqui a 5 minutos, o tempo a seguir não nos pertence. Depois de ter dito isto, vamos ver porque é que a correção é importante. Portanto, corrigir trajetórias. Vamos ver basicamente 5 coisas que talvez nos possam ajudar, e é esse o meu desejo, e é esse o meu propósito. A primeira coisa que eu aprendi, que eu tenho aprendido, e creio nisto que aprendi de todo o coração, é que toda a gente, sem exceção, precisa de corrigir alguma coisa. Todos os que estão aqui precisam de corrigir alguma coisa. Só há 2 espécies de pessoas no mundo, sabem? Os que sabem que precisam de corrigir e os que ainda não chegaram à conclusão de que têm alguma coisa para corrigir. Porquê? Porque é que todos precisam de corrigir? Porque toda a gente está errada. Porque toda a gente está amolgada. Porque toda a gente está fraturada, partida, quebrada, danificada, afetada. Quero-vos mostrar 3 versículos a este respeito. Eu cito, para não perdermos tempo. Depois vocês confirmam em casa se quiserem. Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram. Sabem porque é que todos precisamos de corrigir trajetórias? Porque todos pecaram. Todos. Notem bem a palavra todos. Sublinhe bem. Todos. Quem é que está aqui incluído? Todos. Sabem o que quer dizer na língua original, na língua grega onde foi escrita a Bíblia? Sabem o que quer dizer a palavra todos? Sabem qual é a palavra? Sabem o que quer dizer a palavra grega que foi traduzida pela palavra portuguesa todos? A palavra grega que foi traduzida pela palavra portuguesa todos, sabem o que quer dizer? Quer dizer exatamente todos. Sabem o que significa? Significa eu, significa tu, significa o Papa, significa o Presidente da República, com quem ainda estive ontem, significa todos. Todos. Todos estão aqui incluídos. Todos pecaram. Não há ninguém que não esteja incluído nesta palavra. Todos. Isaías capítulo 53, versículo 6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Nós desviamos-nos de Deus, sabem? Há aqui uma coisa que eu quero que vocês percebam. Todos nós desviamos-nos de Deus. E o resultado está em Isaías capítulo 59, versículo 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Há aqui um problema. Os nossos pecados afastam-nos de Deus. E todos nós pecamos. Já alguma vez oraste e sentiste que as tuas orações parece que não passam do teto? Já alguma vez oraste e sentiste Deus assim a milhões de quilómetros de distância? Já sentiste isso? Quem é que tu achas que se afastou? Entre ti e Deus, quem é que se afastou? De certeza que não foi Deus que se afastou. A Bíblia diz que os teus pecados te afastaram de Deus.
E este problema é a causa de todos os outros problemas que tu tens na tua vida. E para citar apenas alguns, problemas de relacionamentos, problemas financeiros, problemas sexuais, problemas mentais, problemas físicos, todo tipo de problemas, por causa do nosso afastamento de Deus, tudo, absolutamente tudo foi afetado. O tempo foi afetado. A economia foi afetada. A política foi afetada. Já notaste como o teu corpo não funciona perfeitamente? E não estou a falar daqueles que objetivamente têm um problema reconhecido, ou assumido, ou identificado. O corpo de todos nós, sem exceção, nenhum corpo funciona perfeitamente. Tudo foi afetado. Mas eu quero focar-me no problema principal. O meu afastamento de Deus por causa dos meus pecados mancha, afeta, obscurece os meus privilégios. E já vão perceber o que é que eu quero dizer com os meus privilégios. Por estarmos afastados de Deus devido aos nossos pecados, por não estarmos em sintonia com Ele, gera-se uma enorme confusão de coisas fundamentais para a nossa vida. E há 4 aspectos fundamentais da nossa vida em que normalmente as pessoas estão confusas. Por causa disto. E quais são? O primeiro aspecto fundamental em que as pessoas estão confusas: identidade. Quem sou eu? A maior parte das pessoas não sabe responder esta pergunta. Tem um problema de identidade. Elas não sabem responder a esta pergunta tão simples como: quem sou eu? Esta crise de identidade resulta do nosso afastamento de Deus e afasta-nos ainda mais dele. A segunda questão que todos perguntam, são 4. Quem sou eu? A primeira. A segunda é: de onde vim? A quem pertenço? A isto nós podemos chamar um problema de hereditariedade. Problema de identidade? Problema de hereditariedade. De onde é que eu venho? A terceira questão que nós, tantas vezes, de muitas formas, ouvimos as pessoas dizerem, é esta: a minha vida interessa? A minha vida tem sentido? A minha vida tem propósito? Qual o propósito? Qual o sentido da minha vida? Outra questão que as pessoas normalmente não têm resposta. Quando tu não sabes quem és, de onde vens, a quem pertences, qual o sentido da tua vida, quando não sabes qual o significado da vida, sabem como é que se chama isto? Falta de dignidade. Porque te falta significado, porque te falta propósito. E tu, se não tens significado, não tens propósito, tu não tens dignidade. A quarta questão, que é uma confusão para todos normalmente, é esta: para onde vou? A minha felicidade. Para onde vou? Qual o meu destino? A minha felicidade ou a minha infelicidade?
Qual o meu destino eterno? As pessoas normalmente vivem ignorantes e vivem confusas sobre a sua identidade, sobre a sua hereditariedade, sobre a sua dignidade e sobre a sua felicidade eterna. Estas 4 coisas são vistas na Bíblia como privilégios. E são estes privilégios que são afetados por causa de estares afastado de Deus. Se não conheceres os teus privilégios, não podes responder a estas questões. Depois de eu ter falado sobre uma coisa que eu aprendi, que é que toda a gente precisa de corrigir alguma coisa, depois de eu ter falado sobre o nosso afastamento de Deus e o que isso implica, eu quero falar sobre isto que fomos conduzidos, que é os nossos privilégios, dizendo-vos que nós fundamentalmente temos 2 tipos de privilégios. Um privilégio que eu poderei chamar um privilégio natural e outro privilégio que eu poderei chamar de privilégio espiritual. Ou, se quiserem, um privilégio sobrenatural, que não é natural. O que é que nós podemos dizer sobre aquilo que podemos chamar o nosso privilégio natural? Estamos a falar daquilo que nós recebemos dos nossos pais, por exemplo. E o privilégio espiritual, aquilo que nós recebemos de Deus. O privilégio natural, ou os privilégios naturais, como queiram, adquire-se pelo nosso nascimento físico. E o outro privilégio, ou os outros privilégios sobrenaturais, adquirem-se pelo nosso segundo nascimento, ou na linguagem do Senhor Jesus Cristo, pelo novo nascimento. Jesus um dia virou-se para aquele homem religioso, Nicodemos, e disse: Nicodemos, tu precisas de nascer de novo. É curioso, isto aqui deve-vos levar à reflexão. Como é que nós temos um homem extremamente religioso, que era Nicodemos, é extremamente sincero e é extremamente perdido? Atenção, nem todos os caminhos vão dar ao céu. Eu, quando vinha para cá esta manhã, a dada altura no trajeto, eu tinha um bloqueio. Um reboque estava atravessado no meio da estrada, com um triângulo lá e tal, não podia passar. Isso fez-me desviar o trajeto e fez-me equacionar a pergunta: e agora vou por onde? E tinha várias opções. E então eu tinha uma ideia e os que iam comigo no carro tinham outra ideia e acabamos por seguir uma outra ideia. Mas a questão, eu cheguei a uma certa altura e disse assim, todos lá no carro: bem, já percebemos que todos os caminhos vão dar aqui tanto conde. Mas, disse eu a seguir, mas nem todos os caminhos vão dar ao céu. E o Senhor Jesus Cristo, está ali escrito atrás, disse: eu sou o caminho. Não é como se houvesse outros. É o único. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É incontornável. Se vocês pensam que podem ir por outras vias, vão ter um beco sem saída. Eu não vou dizer um beco sem saída. Beco sem saída em relação àquilo que pretendem que é ir para o céu. Vão ter um beco com uma saída terrível, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que o encontram. Bem, mas continuando. Nascimento, segundo nascimento, primeiro nascimento, privilégios naturais, novo nascimento, privilégios sobrenaturais. O primeiro é físico, o segundo é espiritual. Um é-nos dado pelos nossos pais, o outro é-nos dado por Deus. E eu queria dizer o seguinte: já nasceste de novo? Afinal, Jesus disse aquilo a Nicodemos e diz a todos: tens que nascer outra vez. Quem nascer uma vez apenas, e todos nós, à partida, estamos nessa situação, nascemos uma vez, vamos morrer 2 vezes.
Vamos morrer a morte física. E a seguir vem a segunda morte, que é a separação de Deus para sempre, no inferno. Quem nascer duas vezes, quem nascer a primeira vez e nascer uma segunda vez, tiver um novo nascimento, estamos a falar do nascimento espiritual, já só morre uma vez. Porque passamos da morte para a vida. Já não entramos mais em condenação. A Bíblia é clara acerca disso. Portanto, todos vocês que estão aqui têm necessidade de nascer de novo. E se um homem como Nicodemos, que era extremamente religioso, precisava de nascer de novo, não penses que tu, que a religiosidade deves ficar a dever muito a Nicodemos, penses que pelas tuas vias, pelos teus méritos, pela tua capacidade, pelo teu entendimento, que vais lá chegar, porque não chegas. O Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, disse, aqui um amigo está aqui na sala, aqui esta manhã, há bocado, disse aqui um amigo que está aqui na sala, disse assim, o Senhor Jesus Cristo é incontornável. Só por Ele podemos ser salvos. Sem Ele. Houve um pregador um dia que, pregando a uma audiência de milhares de pessoas, disse isto. Está na Bíblia. Debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. A responsabilidade é vossa. Depois não me venham a dizer assim, olha, ele estava lá e não me disse nada, não avisou. Eu estou a avisar. Não há outro meio de salvação. O primeiro privilégio, ou o primeiro conjunto de privilégios, que é o natural, vem do nosso ADN. O ADN é aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Como nós sabemos. Quer tenhamos conhecido os nossos pais, quer não tenhamos conhecido os nossos pais, porque há pessoas que não conheceram os pais. De volta e meia ouço e leio de pessoas que não conheceram o pai, nem sabem quem é o pai, nem sabem quem é a mãe. Mas independentemente disso, tu recebeste o teu ADN, foi dos teus pais. E porquê é que Deus te deu pais? Esta é outra questão. Porquê é que Ele escolheu uns pais para ti? Porquê é que Deus não te deu pais melhores? Alguns tiveram pais maus. Há pais que são abusivos. Há pais que maltratam. Eu gostava que vocês pensassem nisto. Deus escolheu os teus pais para serem os teus pais. Deus não escolheu os teus pais por causa das aptidões paternais que eles tenham, eventualmente. Ele escolheu os teus pais apenas para serem teus pais. Para existires. Para seres. Para estares aqui. Para terem... Ele escolheu os teus pais porque eles, ambos eles, têm o ADN que misturado dá uma coisa única, que és tu. Com o teu próprio ADN. Deus está mais preocupado comigo do que na aptidão paternal que os pais tenham. É por isso que Deus quer que tu vivas e não morras. Ainda há bocado falava, antes da reunião começar, com uma outra pessoa aqui dentro, sobre a questão do aborto. E sobre a questão da gestação, quando é que a pessoa passa a ter vida. David disse, tu me conheceste, Senhor, no ventre da minha mãe, quando eu era ainda informe. Senhor, eu quando não tinha forma ainda, no ventre da minha mãe, eu já lá estava e tu conheceste-me. Deus quer que tu vivas. Se os teus pais não se tivessem encontrado, tu nunca existirias. Porque foi do ADN deles que tu surgiste, daquela mistura única.
Deus é muito maior do que a personalidade dos teus pais. Deus está muito mais interessado em ti do que tu possas imaginar. Deus ama-te. E portanto, tanto os privilégios naturais como os privilégios sobrenaturais são muito importantes. São muito importantes. Ambos os privilégios. Dos teus pais recebeste, como eu disse, os privilégios naturais. Foi ali que Deus decidiu o teu género. Se eras masculino ou feminino. Foi ali que Deus decidiu a tua raça. Foi ali que foram definidas as tuas características físicas, que foram determinados os teus talentos, que foi determinada a tua nacionalidade, que foi determinado o local do teu nascimento, onde nascerias. E há muitas coisas mais que têm a ver com estas características físicas e com este conjunto de privilégios naturais. Em algumas culturas, como vocês sabem, o primeiro filho tem vantagens sobre os outros. É o chamado primogênito. Isso acontece nos países orientais, acontece no Médio Oriente e também em alguns países ocidentais, como por exemplo a Inglaterra. Vocês sabem, por exemplo, que estes privilégios vão ao ponto de a pessoa em questão, que nasce primeiro, ter mais autoridade, ter mais influência, ter mais herança. E, por exemplo, o príncipe William em Inglaterra, e vocês certamente já ouviram falar no príncipe William em Inglaterra, ele vai herdar o trono, não vai ser o príncipe Harry que vai herdar o trono em Inglaterra, vai ser o príncipe William, porque William nasceu primeiro. Isto é uma vantagem física de um conjunto de privilégios. Mas eu não quero entrar por aí. Eu quero vos falar, e o que eu quero aqui destacar é o segundo privilégio. É este que me está a preocupar. Segundo privilégio. E a relação que isto tem com o nosso futuro. A tua identidade, a tua hereditariedade, a tua dignidade, a tua felicidade eterna. E uma das razões porque eu quero focar-me nisto é porque isto é mais importante do que tudo mais. E não apenas porque é mais importante, mas porque é menos compreendido do que tudo mais. Quais são então os privilégios que nós adquirimos quando nascemos de novo? Já agora um pequeno parênteses. Isto de vez em quando temos que dar assim qualquer coisa para as pessoas poderem perceber melhor. Preciso nascer de novo, não é? Como é que... eu vou procurar ser prático. Como é que tu nasceste fisicamente? Foi por efeito da ação de uma semente chamada sêmen, que quer dizer semente. Como é que tu nasces de novo? Pela ação de outra semente, que o Senhor Jesus Cristo disse que essa semente é a sua palavra. Saiu o semeador a semear. E depois ele interpretou a parábola. Olha, a semente é a palavra de Deus. Esta palavra que tu ouves, esta palavra que tu escutas, ao entrar no teu coração, se tu creres nela, se a recebes, porque nós recebemos-la crendo, disse o Senhor Jesus Cristo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nascimento. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Nós recebemos crendo. E no momento em que tu crês do que o que Deus diz aqui é verdade, e que Jesus é o único caminho e não há outro, que tens que crer no Senhor Jesus Cristo para seres salvo, e não de outra maneira, tu nesse momento nasces de novo. Eu tenho que explicar isto claramente para toda a gente perceber, porque senão estamos aqui a falar e ninguém está a perceber o que eu estou a dizer. Isto está em João 1, 12 e 13, para quem quiser ver, e a outra passagem está em Atos 16, 31. Todos no mundo são amados por Deus. Todos. Assim como todos pecaram, todos são amados por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Amou o mundo, todos. Mas nem todos
são filhos de Deus. Cuidado! São todos amados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus, porque só os que o receberam, crendo, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E para que ninguém tenha dúvidas, Jesus um dia falou para um grupo de religiosos, e cá estão mais uma vez os religiosos. E as pessoas às vezes escudam-se na religião, pensando que estão seguras na religião. E Jesus virou-se para eles assim: vocês têm por pai ao diabo. E o apóstolo Paulo um dia virou-se para um indivíduo e disse assim: ó filho do diabo. Quem é que disse que são todos filhos de Deus? Somos todos criaturas de Deus e Deus ama-nos a todos. Mas só os que creem verdadeiramente se tornam filhos de Deus. E eu quero deixar esta nota bem sublinhada para que não haja dúvidas. O privilégio de nascer de novo, de ser feito filho de Deus, é um privilégio eterno. Houve um dia que eu nasci fisicamente. Tornei-me filho do meu pai e da minha mãe. Eu podia mudar de nome, mudar de país, mudar tudo, até mudar a minha cara e pintar-me de outra maneira diferente. Mas nunca deixaria de ser filho do meu pai e da minha mãe. Tu, quando te tornas filho de Deus, és filho de Deus eternamente. Há um versículo nos Salmos, que eu gosto muito deste Salmo, que diz assim: o Senhor conhece os dias dos retos, dos justos, dos crentes, e a sua herança, ou se quiserem, o seu privilégio. Porque na Bíblia a palavra herança está associada ao privilégio. Deus conhece os dias deles, e a sua herança, diz ele, o seu privilégio, ou os seus privilégios, permanecerá para sempre. Privilégio super. Pedro diz assim: nos gerou de novo para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Gerou de novo. Nova vida. Novo nascimento. O nosso privilégio, como filhos de Deus, está protegido, blindado no céu. Deus protege os nossos privilégios no céu, como a Constituição não protege os meus privilégios aqui na terra, nem as leis dos homens. Mas os privilégios que Deus me concede não estão apenas no céu. Eles também, esses benefícios, também podem ser obtidos aqui na terra, e muitos deles são obtidos aqui na terra. E há dezenas ou milhares, centenas de milhares de benefícios, de privilégios que Deus nos dá no momento em que nós nascemos de novo. Privilégios que ninguém tem até nascer de novo, e só temos quando nascemos de novo. Isso faz parte da nossa herança, que não muda. Exemplos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O meu privilégio inclui tudo o que Deus fez por mim, por causa da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo. Tudo. Inclui tudo o que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Respostas às orações. Ainda há bocado estivemos aqui a orar pela Maria. Respostas às orações. Paz. Como o mundo não dá. Amor. Refiro-me ao amor divino, que é único. Proteção. Consolo. Levar-me ao céu. Ser salvo. Todas as diferentes coisas que Deus faz. Só o facto de eu ter acesso à presença de Deus como seu filho, agora posso falar com Ele. Não tenho que marcar audiência lá na Presidência da República para ver se o Presidente me pode receber quando.
Agora quero falar com Ele. E agora Ele está aberto e acessível para eu falar com Ele. E por isso a Bíblia diz que temos ousadia para nos chegarmos ao trono da sua graça. Para mim, o trono não é de juízo, é de graça. Só pensarmos nisto, de eu ter acesso a Deus como seu filho, não é ter acesso a Ele como seu servo ou seu amigo. Eu vou lá como seu filho. Este é um dos benefícios de eu pertencer à sua família. Nós temos um Pai Celestial por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E Ele concedeu-me acesso direto a Deus. Não temos que ir a Deus através de um sacerdote. Não temos que ir a Deus através de um santo. Nós vamos diretamente a Deus por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu sou o caminho, disse Ele. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Há um só mediador entre Deus e os homens. Lemos Paulo escrever a Timóteo. Jesus Cristo. Não há outro mediador. Que privilégio que eu tenho. Isto é parte do meu privilégio. Há dezenas largas de benefícios mais que Deus nos dá. E Deus dá-nos a certeza na sua palavra de que essas coisas que pertencem ao meu privilégio ou aos meus privilégios, elas vão acontecer. E estão garantidas. Mas nós todos precisamos de corrigir a nossa trajetória porque nos afastamos de Deus. Quarto lugar. Espero que vocês corrijam a trajetória na questão do nascimento. Hein? Só nasceram uma vez? Cuidado. Nasçam outra vez. Eu podia dizer tanta coisa sobre isso. Eu apetecia, mas apetecemos um parênteses e dizer muita coisa. Por exemplo, eu não escolhi em que família nascer. Se me desse a direito a escolher, especialmente nesta idade, que já tenho mais um horizonte mais alargado da minha visão, tu se quisesses nascer agora, nasces em que família? Eu não sei porque é que vocês iam decidir. Qual era a família que eu escolher? Daquele universo de famílias maravilhosas que existem por aí. Vocês, se calhar, renegariam a vossa família e escolheriam outra. Não sei. Pergunto. Se calhar íamos querer uma família funcional. A nossa, se calhar, era disfuncional. Se calhar íamos querer uma família feliz. A nossa, se calhar, é infeliz. Se calhar queríamos uma família rica. A nossa, se calhar, é pobre. Se calhar queremos uma família saudável. A nossa tem problemas de hereditariedade, doenças e atrás de doenças. Eu não sei. Mas sabem da coisa mais fantástica? Tu podes escolher pertencer à família de Deus. Que é uma coisa fantástica. Eu até me podia apetecer dizer assim, hoje eu vou pertencer à família XPTO, não interessa, nem vou dizer nenhum nome que é para não atrapalhar. E eu gostava de pertencer à família XPTO. E a família XPTO reunia-se assim, olha, aquele indivíduo que quer pertencer à nossa família, não aceitamos. E eu posso escolher pertencer à família de Deus e Deus está lá para me abraçar e receber. A família melhor, a mais rica, a eterna. Bem, eu não tenho adjetivos. Bem, Satanás quer confundir a minha identidade, quer roubar a minha hereditariedade. Aquilo que é justamente meu em Cristo. Quer destruir a minha dignidade, quer me levar a falhar no meu propósito. E quer impedir a minha felicidade eterna. E o Senhor chamou a Satanás de ladrão. Ele disse, o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Cuidado com Satanás. Satanás não quer nada de bom para a tua vida. Eu às vezes fico estupefacto quando vejo grupos a dizerem que são seguidores de Satanás e gostam de Satanás e até cultuam Satanás. Eu até fico arrepiado. Ele pode oferecer-te as coisas que o dinheiro pode comprar. Pode-te oferecer prazer, fama, fortuna, muita coisa. Mas ele não quer nada de bom para a tua vida. Ele veio para matar. Quantas histórias nós conhecemos de indivíduos que foram seduzidos com qualquer coisa que os atraía e por detrás daquilo estava um assassino para os matar, para os prejudicar.
Satanás é perito nisto. Ele quer destruir os nossos privilégios, os privilégios que Deus me quer dar. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo veio para podermos desfrutar todos estes privilégios. Em quinto lugar, estou na última parte. E as horas? Vou tentar ser rápido. Esta é a parte mais difícil. Há duas armas que Satanás usa para roubar os nossos privilégios, que são estas duas coisas: evitar a dor e antecipar o prazer. Ele usa estas duas ferramentas. Quando a dor nos bate à porta, a gente não quer. E queremos antecipar o prazer antes de ser o tempo do prazer. Isto aqui é um mundo. São duas armas que Satanás usa, vezes sem conta, na nossa vida, e que visam roubar a nossa dignidade, impedir a nossa felicidade eterna, roubar a nossa identidade, confundir a nossa identidade. Muitos dos nossos problemas com o fracasso, por exemplo, nos nossos relacionamentos, é porque tentamos evitar a dor. Sabe porque é que os relacionamentos fracassam? Porque nos problemas dos relacionamentos evita-se a dor. Queremos evitar a dor, mascaramos a dor, medicamos a dor, pomos um penso em cima da dor. Nós não queremos identificar a dor, reconhecer que ela está lá e operá-la. Quando a dor surge, nós não perguntamos qual é a causa da dor. Dizemos simplesmente: para aí, dor, para aí, não quero nada contigo. Se posso evitá-la, evito-a. Se posso mascará-la, mascaro-a. Se pretendo que ela não esteja lá, ignoro-a. Se posso negá-la, nego-a. Se posso medicá-la, medico-a de diferentes maneiras. Quantos pensos há que o mundo nos oferece para pormos em cima de dor? Eu vou-vos dar alguns. Olha, vou-vos dar alguns pensos que o mundo nos oferece para nós pormos em cima da nossa dor. E vou-vos dizer quais são. Podemos ir da A a Z. Pegarmos no dicionário e irmos de A a Z. Eu só vou pegar em alguns porque eles são míriades. Álcool. Alguns encharcam-se no álcool para apagar a dor, para eliminar a dor, para pôr o penso em cima da dor. Drogas. Dependência do trabalho, chamado, como os ingleses chamam-lhe, o workaholic, que é o indivíduo que está alcoolizado, está dependente do trabalho e vive dependente do trabalho, só trabalha, mais nada existe para ele se não trabalha. Entretenimento. Facebook também serve de penso. Ganhar mais dinheiro é uma forma de mascarar. Temos mais formas de mascarar a dores. Hobbies, o jogo, matar o tempo. As pessoas até dizem matar o tempo. Vamos matar o tempo. Eles querem matar a dor. Mas dizem que querem matar o tempo. Mas querem, de facto, eles querem matar a dor. Pornografia, sexo e mais sexo. Dizer sim às pessoas, nunca sermos capazes de dizer que não, é uma forma de pormos um penso. E eu achei graça. Na sexta-feira estava aqui, eu vou contar esta aqui do Dante. Já não era para contar, mas vou contar. Achei graça. Vou passar à frente. Acho que vou passar à frente. Mas só quero dizer uma coisa. Ser capaz de dizer que não. Eu vi o Nando ser capaz de dizer que não a um filho, onde muitos diriam que sim. Televisão, viajar. O que é que vocês pensam que muita gente gosta de viajar?
Se a gente fosse escalpelizar bem a razão das coisas, videogames, já vou no ver. O mundo passa a vida a inventar novas formas para colocar pensos na dor. Mas sempre que nós tentamos evitar a dor, isso vai nos conduzir a uma senda de perda dos nossos privilégios. Epá, eu não tenho agora tempo para falar nisto. E alguns até me iam interpretar mal. A dor... Eu vou dizer uma coisa. A dor... Não me interpretem isto fora do contexto. É tão boa. Para quem conhece a Deus. É difícil dizer isto, não é? Mas é. Pensem no caso de Jó. Para não falar noutros casos. Paulo estava com dores e o Senhor disse: Paulo, Senhor, remove-me este espinho na carne, um espinho, pica-me, incomoda-me, tira-me, Senhor. 3 vezes ele orou. O Senhor disse: Paulo, não. A minha graça chega para ti. Aguenta a dor. E depois vemos Paulo todo danado: Senhor, já não te sigo, já não quero nada contigo. Tu és mau, não gostas de mim. Não! Eu vejo o Paulo cada vez mais consagrado, mais dedicado, mais fantástico. E eu podia falar tanto acerca disto, mas não vou falar, não tenho tempo. Vai! A segunda causa do nosso comportamento derrotista é a nossa recusa em protelar, em adiar a nossa gratificação, o nosso prazer. Eu quero fazer e quero. Eu quero. Isto é a tónica dominante nos dias em que nós vivemos. Foi sempre assim, mas hoje mais do que nunca. E quero já. Quero agora. Quero tudo. As pessoas dizem: não posso esperar. Não aguento. Tem que ter já, independentemente de tudo mais. É já. Tem que ser já. Isto até começa logo a criança pequenina: oh, pai, quero já. Agora. Dá-me aquilo. E lá no supermercado, quero aquilo. Quero. E faz uma birra. E eu vejo muitos adultos a fazerem uma birra também com as crianças lá no supermercado. As pessoas dizem: não posso esperar, tenho que ter já. Esta é a razão porque tanta gente está em dívida. Vivemos num mundo endividado. É a conclusão que eu chego. Portugal está endividado, a França está endividada, a Inglaterra está endividada, a América está endividada, o Japão está endividado, a China está endividada. Mas, sim, toda a gente tem dívida. O problema não é apenas a dívida económica. O problema mais grave é a dívida espiritual em que todos se meteram. Compra as coisas. E quero chamar a vossa atenção para isto. Que não precisas. Quero já. É já. Tem que ser já. Não aguento. Tem que ser já. Quero aquilo. Não tens dinheiro, mas queres. Não é? E metes-te em dívida. Por coisas que não precisas. Objetivamente, precisas disso? Isto levava-nos a uma grande conversa. De coisas que não precisas, com dinheiro que não tens, para impressionar as pessoas de quem não gostas. Isto levava-nos aqui... Li que no ano passado, em média, cada americano gastou mais 2% do que aquilo que ganhou. As pessoas estão a gastar mais do que aquilo que recebem. Isto é o que se chama ir na direção errada. Acho que o nosso país foi por esse caminho, não é? Mas acho que há mais países aí iguais. Acho que são todos. Porquê? Porque tem que o conseguir já, mesmo que não tenha meios para tal. Espera ter dinheiro para poderes comprar o que tu queres. Não te precipites. Não tenho que ter já. E é assim que estamos em déficit em todas as áreas da nossa vida, e é assim que estamos em déficit. E em déficit. Há coisas que têm que ser controladas. O poder tem que ser controlado, o sexo tem que ser controlado, as palavras que dizemos devem e têm que ser controladas. Quando não controlamos,
perseguimos o prazer imediato, o prazer a curto prazo. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre Moisés? Diz a Bíblia que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele escolheu, afinal parece que a dor não é assim tão má. O que é que acham? Foi uma escolha, não foi uma inevitabilidade no caso dele. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Gozo do pecado. A Bíblia diz que o pecado é divertido. Afinal, o pecado é divertido. Já tinhas notado isso? O pecado é divertido. É verdade. O pecado é divertido. Já viste o que é que está ali escrito? Prazer do pecado. Repito, Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo, o prazer, o gozo do pecado. A Bíblia fala no pecado como algo que dá gozo. Se o pecado fosse doloroso, ninguém escolheria pecar. O que é que acham? Ninguém ia escolher pecar. É para aquilo. É como o aluno, não é? Põe lá o dedo. Já não põe lá outra vez. Mas o pecado não é isso que faz. Admitamos que há prazer no pecado. A Bíblia confirma isso e a minha experiência também. Porém, nota o que a Bíblia diz. Por um pouco de tempo. Cuidado, O pecado dá gozo. Mas olha o tempo de duração. Um pouco de tempo. Podes ter momentos altos, mas cuidado, que é uma coisa que as pessoas falam muito depois de momentos altos que elas têm. Vem a ressaca. A ressaca vem a seguir ao momento alto. A maturidade é a capacidade de nós negarmos ao prazer temporário, ilegítimo, e esperar por um prazer legítimo maior no nosso futuro. Quando tentamos evitar a dor, estamos a tentar obter o prazer já, não esperando por ele legitimamente. Tornamo-nos impulsivos. Já. É como o menino que dá lá em casa e lá no supermercado diz, quero já. E nós sabemos isso. Atenção aos rapazes e raparigas, alguns que namoram. Quero já! Eu amo-te! A gente não vai casar? Eu quero já! Aquilo às vezes é uma luta tremenda e sei lá como é que aquilo acaba. Cuidado. Há uma coisa que eu vos quero dizer, aliás, há várias coisas. Há um versículo da Bíblia, que é o livro de Provérbios, que diz assim, eu vou ver se vocês conseguem perceber a ideia. Eu depois digo o versículo como está na nossa versão, depois vou ler uma paráfrase, que é dizer por outras palavras para a gente poder perceber melhor. Laço é para o homem dizer precipitadamente. Cuidado quando és precipitado. Quando és impulsivo e és precipitado nas decisões. É um laço, é uma armadilha. É santo. E feitos os votos, já tomaste a decisão e começas a inquirir, fiz bem, se calhar fiz mal, é que eu fiz mesmo mal, e agora? E agora já decidi, e agora? Cuidado com as precipitações, A paráfrase diz assim, um voto impulsivo é uma armadilha, mais tarde desejas sair dele, e às vezes já não consegues. Há um princípio que eu quero chamar a vossa atenção que existe e que é muito verdadeiro. Entrar é sempre mais fácil do que sair. Entrar é sempre mais fácil do que sair. Eu vou-vos dar um exemplo, ou vou dar alguns exemplos. Este versículo é isso que ensina. Este versículo que acabei de dizer. É mais fácil entrar em dívida do que sair dela, certo? É mais fácil entrar em dívida do que sair da dívida, certo? Acho que Portugal entrou facilmente na dívida. Para sair dela está a ser complicado, certo? É mais fácil entrar numa má relação, certo? Do que sair de uma má relação, certo? É mais fácil entrar numa má relação do que sair de uma má relação. É mais fácil entrar numa doença do que sair de uma doença, certo? É mais fácil dares entrada na tua agenda
do que dar saídas da tua agenda, ou seja, de tu cumprires a agenda. Escrever na agenda é fácil. Para cumprir o que lá está. É sempre mais fácil entrar do que sair. É mais fácil entrar num vício do que sair dele, certo? A Bíblia avisa-nos para nós não decidirmos impulsivamente, precipitadamente, sem considerarmos o impacto, sem considerarmos as consequências que daí podem advir. Diz a Bíblia: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, trocou o dom de longa duração, de grande prazer, por uma coisa de curto prazer, por pouco tempo. Trocou o manjar, trocou a primogenitura dele, com tudo o que significava a primogenitura, e é muito, por um manjar. Sabem que há pessoas que dizem que o Jacó, isto é a história de Jacó e Esaú, não é? Os dois. E o Jacó não era o primogénito era o Esaú. Isto é complicado. Eu vou-vos dizer porquê. Há pessoas que acham que o Jacó foi malandro. Foi espertalhão. Não foi, não. Não foi, não. O Jacó disse-lhe assim: olha, tu gostas dos meus petiscos, não é? Eu vou fazer como é que se chamava aquilo? O guisado. Obrigado. Eu vou-te fazer um guisado. Olha, mas uma coisa, tu gostas de... Eu vou-te dar o guisado, mas dás-me a tua primogenitura e assina já. E há muita gente que diz assim: o Jacó foi um espertalhão. Ele é que ficou primogenitura e o outro levou o guisado. E ainda levou brinde, porque diz que depois, quando chegou a altura de lhe dar o guisado, deu-lhe pão também. Para molhar no molho, se calhar. Não sei. O que eu quero dizer é o seguinte: acham que ele foi mesmo espertalhão? Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o Esaú foi estúpido. Não tem coisa melhor. O que é que eu posso fazer aqui? Epá, não tenho um exemplo bom. Imaginem que eu tinha aqui um copo d'água. Alguém se esqueceu de me trazer um copo d'água. Não é? Ninguém vai buscar um copo d'água. Imaginem que eu tinha aqui um copo d'água, ok? E eu dizia-vos assim: eu dou-vos este copo d'água, mas tens que me dar a tua casa e o teu carro. Dá-me lá o copo d'água. Zé, toma o copo d'água, dás-me a tua casa e o teu carro. Se o Zé aceitasse isto, o que é que o Zé era? Estúpido. Certo? Ou eu é que era esperto? Ou ele é que era estúpido? Não é as duas coisas nada, porque isto é... Só um estúpido é que pode fazer uma coisa. Salvaguardando o Zé, que não é estúpido. E que não ia aceitar uma coisa dessas. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto. Estou a perceber a ideia. O Jacó não foi um espertalhão. O Esaú é que foi estúpido. Vocês já pensaram nas consequências daquilo que ele tomou, a decisão, da precipitação dele? A Bíblia, a partir de uma certa altura, chama a Deus o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia sempre a repetir: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Havia de ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Havia de ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas não foi. A nação de Israel não se ia chamar Israel, que era o nome de Jacó. Ia se chamar Esaú. Olha, temos ali um mapa de Esaú no planisfério. Pai, eu nem vou dizer mais. Sabemos quanto Esaú lamentou o seu ato impulsivo e como depois quis recuperar o que tinha perdido para sempre. Bem, nem... vou passar. Eu tinha mais para dizer, mas eu vou ficar por aqui, a sério, já não consigo. Acho que bloqueei. Bloqueei na minha capacidade de avançar. Não que eu não tenha aqui para avançar. Mas eu podia falar sobre muita coisa, que ia entrar aqui um bocado em... falar sobre lágrimas, falar sobre quando estás cansado e estás com fome, cuidado. Tornamos-nos vulneráveis à tentação quando estamos cansados e com fome. Cuidado. Às vezes há determinado tipo de cansaço e necessidade que nos pode obrigar a fragilizar e a abrir a porta para coisas que não devem.
Há uma coisa que eu queria dizer, que a Bíblia diz: tudo o que o homem semear, isso fará. Lemos em Gálatas. As escolhas nós podemos fazê-las. Vocês podem fazer as escolhas que quiserem. Precipitadas, não precipitadas, todo tipo de escolhas. Vocês podem fazer. Eu sou livre para fazer as escolhas que eu quiser. Tu todos os dias estás a fazer escolhas. Tu quando te levantas de manhã fazes logo uma escolha. Penso em Deus ou não? Põe-me diante dele e falo com ele ou não? Tu começas logo a fazer escolhas ali. Nem te apercebes. Mas fizeste uma escolha. Eu não sei o que é que tu fizeste. Não sei qual foi a escolha que tu fizeste. Esta manhã. Ou ontem. Ou amanhã vais fazer. Mas vais fazer escolhas. Tu és livre de fazer as escolhas que quiseres. Mas há uma coisa que tu não és livre. É de obter o resultado da escolha que fizeste. Aí já não és livre. O resultado, o fruto, a consequência da escolha, aí já não controlas. Só controlas a escolha. Mas o resultado já não controlas. Eu queria chamar a vossa atenção, mas não tenho tempo para falar sobre isso. E eu queria vos dizer uma coisa. O Jacó, sabe o que é que ele disse? Eu não tenho agora tempo para ir à passagem para vocês verem com os vossos olhos, mas ele sabe o que ele disse ao irmão. Ele disse assim: é para dar-me um guisado. Se eu morro. Morro o quê? Não morre nada, morre agora. Por que ele ia morrer? Ele se calhar tinha-se levantado de manhã cedo e tomou um pequeno almoço quando foi caçar. É certo que não teria comido o almoço e estava com fome agora quando chegou. Mas morro. Ele estava há 20 dias sem comer. Estava há 40 dias sem comer. Que fome era aquela que não podia aguentar e não podia esperar? Hã? Isso é uma falsa questão. Quero chamar a vossa atenção. A tua fome vai passar. Tem calma. A fome vai passar. Não será a última oportunidade para comeres. A tua solidão vai passar. Não será a tua última oportunidade para encontrares alguém. Em vez de obedeceres aos teus sentimentos, tu testa os teus sentimentos. As pessoas estão a vender os seus privilégios por nada. Na nossa cultura há milhares de guisados e Satanás conhece o teu paladar e Satanás sabe o que é que tu gostas mais e ele está-te a pôr à tua frente para te espalhares ao comprido. Nunca faças uma decisão permanente baseada num sentimento temporário. Não sacrifiques bênçãos de longa duração por alívio de curta duração. Não troques os próximos 40 anos pelos próximos 40 minutos. Para terminar, depois de saltar aqui muita coisa, me peço desculpa. Já estou como o nosso irmão Peter Cerqueiro, no tempo, mas não quero abusar. Termino com um versículo na Bíblia que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que o Senhor nos abençoe.